Povo lindo de Deus, tudo beleza? Você vai receber agora uma palavra diretamente do coração de Deus através de um dos membros do Ministério Santão Santidade com Overdrive. Nós esperamos que vocês sejam ricamente abençoados, guardem no coração e pratiquem isso na vida de vocês. É isso aí, cara, preste atenção, guarde no coração, porque essa é a visão. Santidade! De Deus que está aí na internet, no YouTube, no Facebook, enfim, você que recebeu essa ministração de algum amigo. Nós somos o Ministério Santão, Santidade com Overdrive, né? Nós somos um ministério de música, nós louvamos e adoramos ao Senhor com habilidades musicais que o Senhor colocou em nós e que também nos ensinou, nos aperfeiçoou a fazer, né, pela sua graça. Mas nós também somos o Ministério da Palavra e do Espírito. E Deus colocou em nossos corações que periodicamente estivéssemos disponibilizando mensagens, ensinos, pregações, que o Senhor iria colocar no coração de cada um dos membros do ministério, né? Eu sou Lemuel Almeida, eu sou líder do Ministério Santão, né? E vai estar começando por mim, mas não porque eu sou líder, posso garantir, em nome de Jesus, mas é porque, na verdade, o horário dos outros membros não deu que a gente pudesse estar começando com eles, né? Mas eles já têm ministrações que Deus colocou no coração deles e brevemente nós vamos estar disponibilizando aqui, tá? Então, esses dias eu estava pensando e surgiu algo assim dentro de mim, né? Eu estava pensando assim: Senhor, por que o homem? Por que? Quem nós somos, né? O que eu sou para ti, Senhor? Eu já estou cansado de saber o que eu sou para o mundo. O que eu sou para as pessoas, o que as pessoas acham de mim, né? Tem gente que me acha um cara legal, tem gente que me acha um cara não tão legal assim. Mas eu queria saber assim, Senhor, o que eu sou para você, né? E eu pensando sobre isso na verdade não foi um dia desse, foi há muito tempo atrás. Eu estava meditando nisso e Deus falou comigo assim: meu filho, você já sabe quem você é meu filho, mas eu vou te dizer como foi que eu te criei para viver. Essa dúvida que você está tendo não é de quem você é de como ser aquilo que eu te criei para ser. Como você vai fazer isso? Como eu sei que eu estou sendo aquilo que Deus me criou para ser? Quem sou eu? Como eu vou saber que eu estou sendo aquilo que realmente eu sou? Sabe? E pensando sobre isso, eu estive observando lá em Gênesis capítulo 3, do 1 ao 5, né? Eu pude observar ali na queda do homem que o problema ali que fez Adão cair, na verdade, foi o seguinte: ele não levou em consideração quem Deus dizia que ele era. Porque quando a serpente chegou para Eva e disse para ela a seguinte frase: é verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhuma fruta do jardim? Eva disse para a serpente: não é verdade. Ele deixou a gente comer de tudo que está aqui no jardim. Mas ele disse: se você comer do fruto que está no meio do jardim, você vai morrer. Então não coma. E a serpente disse assim: ah, rapaz. Sabe por que ele disse isso? Porque ele sabe que no dia que vocês comerem daquela fruta, vocês vão ser igual a eles. Igual a ele. Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Vocês vão ser igual a Deus. E ela ficou deslumbrada com aquilo. Foi aquilo que fez ela olhar para o fruto e ver que o fruto era bom de se comer e agradável aos olhos. Sabe, o que levou Eva a tirar os olhos da palavra de Deus, porque Deus todos os dias, na viração do dia, ia até o jardim para conversar com eles. E eu tenho certeza que Deus dizia para eles coisas. Dizia para Adão: Adão, meu filho, eu te criei, eu te deixei aqui no jardim, você está fazendo um excelente trabalho. Sabe? E falava para ele os planos e falava as coisas do coração dele, diretamente para Adão. Eu tenho certeza que muitas vezes Eva ouvia aquilo. Eva estava ali com Adão. Mas é aquela frase do diabo: olha, se você fizer assim, você vai ser melhor.
Aquilo fez ela tirar os olhos da palavra de Deus e colocar os olhos no fruto, e ver que o fruto era agradável aos olhos e agradável se comer. Sabe? Porque ela desconsiderou aquilo que Deus falou para ela, sobre quem ela era de verdade. E então, o que aconteceu? O homem caiu. Adão se deixou levar também pelo que Eva disse. Eu tenho certeza que Eva repetiu as palavras da serpente para Adão. Sabe? E Adão deve ter dito assim: rapaz, eu pensando aqui que Deus é meu amigo, mas na verdade ele me menosprezando, dizendo para mim que eu era imagem e semelhança dele. Aí agora a serpente, que é muito minha amiga, né? Foi o que deu o nome dela, é muito minha amiga. Por gratidão a mim por eu ter dado o nome dela, disse pra mim que na verdade, rapaz, mas esse Deus, hein? Foi lá e comeu o fruto, junto com Eva. E caiu em si. E caiu, viu que tinha errado. Eu fico imaginando, na verdade, a serpente saindo assim de meus arbustos, assim, com uma cara bem feia, olhando pra eles, dizendo assim: pegadinha do malandro. E Adão ficando sem graça, envergonhado, porque foi enganado por a serpente, desobedeceu a palavra de Deus, desconsiderou aquilo que Deus disse para ele. Então, você pode ver que o diabo tirou o homem do reino do Filho do amor de Deus e levou ele para o império das trevas. Bem ali o homem caiu. Então o plano do diabo começou. E ele disse: agora Deus, você vai ver o que eu vou fazer agora com a sua criação. Você vai ver agora o que eu vou fazer com ele. Agora ele não vai ser mais guiado pela inspiração, pelo que você fala para ele. Agora ele vai ser guiado como pelos instintos, como qualquer outro animal, né? Porque na verdade, aquilo que o diabo falou para Eva era mentira. Você pode até pensar assim: não, mas de certa forma era verdade, porque Deus é conhecedor do bem e do mal. Mas não é verdade, Deus não é conhecedor do bem e do mal, Deus é conhecedor do que é bom. Sabe? Se você for lá em Tiago, capítulo 1, do versículo 17 ao 18, 17 e 18, você vai ver que lá está escrito que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, e que não há mudança nem sombra de variação. Se você ver isso, se você observar isso, você vai ver que Deus é bom e tudo que sai dele é bom, e o que está ao redor dele é bom, e todo o conhecimento dele é bom. Deus é a essência da bondade, sabe? Deus não se usa das artimanhas, Deus não se usa das ferramentas de Satanás. Deus não precisa botar você no leito de morte para que você entenda. Não, a Bíblia diz que com benignidade Ele me atraiu, Ele te atraiu. Entende? Com amor, com benignidade te atrai até mim. Então você vai ver que Deus é bom e todo o seu conhecimento é bom. Sabe? Mas como assim, Lemuel? Como assim? A Bíblia não diz que aqueles que são maduros, eles discernem tanto bem quanto mal? Tanto bem quanto mal? A Bíblia não diz isso? Quer dizer que Deus não é maduro? Não, não é isso. O que a Bíblia quer dizer é o seguinte: é como certa vez chegaram para o homem que ele é responsável por identificar as cédulas que são falsas no Banco Central do Brasil. Ele descobre se as cédulas são verdadeiras ou falsas só no tocar. Às vezes só no olhar ele sabe, essa cédula é falsa. Certo? E aí chegaram para esse determinado homem e perguntaram para ele assim: nossa, você é mesmo perito, hein? Você deve analisar muitas cédulas falsas. Porque você sabe só de olhar, só de tocar. Às vezes pelo cheiro da tinta você sabe que a cédula é falsa. E esse perito, ele disse assim: não, eu não analiso cédulas falsas, eu analiso as verdadeiras. Eu só analiso o que é verdadeiro, porque eu sendo um perito no que é verdadeiro, só o cheiro do que é falso vai me dizer, aquilo é falso. Deus, ele é a essência da bondade. Deus não precisa ter o conhecimento do mal. Ele tem o conhecimento do que é bom. Ele é a bondade, ele é o amor. Então tudo que é diferente dele, ele sabe, aquilo é mal. Isso é ruim. Isso é pecado. Por quê? Porque é diferente de mim, que sou a essência do que é bom. Entende? Então, o diabo mentiu para Eva. Ele não disse uma meia verdade, ele mentiu descaradamente.
Porque Adão e Eva já eram a imagem e semelhança de Deus. Já eram a perfeita criação de Deus. E se você analisar lá no versículo 18 de Tiago, capítulo 1, você vai ver que ele encerra essa parte dizendo assim: porque Deus criou o homem segundo a sua vontade, para ser como a primícia das suas criaturas. Ou seja, o homem iria se diferenciar de tudo que Deus tinha criado, porque ele recebeu a capacidade de analisar. Mas a grande diferença do homem não era essa. A diferença do homem era que Deus inspirava o homem a fazer as coisas. Ele recebia inspiração de Deus. Deus vinha sobre ele na viração do dia e falava com ele. Você acha que quando Adão foi colocar o nome dos animais, ele pôs tudo sozinho? Com certeza não. Como um bom filho, ele disse para o pai: pai, eu estou pensando em botar o nome daquele animal grande ali de elefante. O que o senhor acha? Oh, meu filho, é um bom nome. Entende? Ele era inspirado por Deus, guiado pela inspiração de Deus. Mas agora o que foi que o diabo fez? Agora o diabo disse: agora você não vai ser mais guiado pela inspiração de Deus, você vai ser guiado pelos seus instintos. Se você tiver vontade de comer, você vai comer. E vai comer como um animal. É por isso que nós vemos muitas pessoas que realmente comem como um animal. Você olha e você não consegue dizer que aquilo é uma pessoa comendo. Sabe? Eu era desse tipo, mas Deus tem me corrigido. E hoje em dia eu já como apenas o suficiente, porque eu sei que não é só porque eu estou com vontade que eu tenho que fazer algo. Você vê as pessoas se desviando dos caminhos do Senhor hoje em dia, porque na verdade elas não têm aquilo que é a inspiração de Deus firmado dentro delas. Elas são guiadas pelas suas vontades. Então é muito fácil para elas sair da posição que Cristo as colocou só por uma vontade. Eu estava com desejos sexuais, por isso fui lá me prostituir. Eu estava com vontade de comprar, por isso comprei desenfreadamente e agora estou devendo a Deus e o mundo. Devendo ao mundo o dinheiro e a Deus a boa conduta. Amém? Então as pessoas, elas se saem por um simples desejo. Porque mesmo estando dentro do reino de Deus, elas não estão se submetendo à inspiração divina. Eu não estou com vontade de fazer isso, eu não vou fazer. Então quer dizer que você vai continuar sendo guiado pelas vontades. Assim como o diabo quis, você vai continuar a ser, mesmo no reino de Deus. Porque o diabo começou a tratar o homem como qualquer um animal. Sabe? Você vê cachorros andando na rua e quando eles estão no cio, eles procuram uma parceira e fazem lá no meio de todo mundo. E o que nós estamos vendo hoje em dia aí? O sexo desenfreado, os apetites desenfreados, né? Mas essas coisas foi Deus que colocou no homem. Por incrível que pareça, foi Deus que colocou no homem. Se você for observar as obras da carne, lá em Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 21, você vai ver que a lascívia, a impureza, todas essas coisas, na verdade, foram coisas que Deus colocou no homem, que o diabo perverteu, corrompeu, exagerou. O apetite sexual, que envolve ali a lascívia, né, a impureza, né? Na verdade, a impureza, a lascívia é o apetite sexual desenfreado. É a sensualidade desenfreada. A sensualidade é para o esposo para a sua esposa e a esposa para o seu esposo dentro da sua intimidade. Mas o que foi que o diabo fez com o homem? Desenfreou isso como se fosse qualquer um animal. Entende? Você vê até a própria idolatria. Na verdade, esse anseio que o homem tem de sempre ter alguém como uma imagem de referencial, como uma imagem de adoração, na verdade isso foi Deus que colocou dentro do homem. Isso foi Deus que colocou dentro do homem para que fosse voltado para ele. Como se o homem dissesse assim: tá vendo? Esse é meu pai. Cara, o meu pai é o cara. Olha o que meu pai fez. Entende? Isso foi colocado por Deus dentro do homem. Para ser para ele, por ele e para ele. Todos os desejos do homem eram para ser guiados, administrados pela inspiração divina. Sabe? Você vê isso na própria vida de Jesus. Muitas vezes, a vontade dele
Não era a vontade de Deus. Como foi no Getsemane, ele disse: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, para que eu não beba. Ou seja, eu não quero beber, eu não quero ir para a cruz, eu não quero ser separado de ti, eu não quero receber os pecados, mas que seja feita a tua vontade. Ou seja, eu me submeto à tua inspiração divina, porque eu não sou guiado pelos meus instintos. Um animal, quando ele está sendo acuado, qual é o instinto dele? Ou ele foge, ou ele ataca. Entende? Mas Jesus não fez nenhum dos dois. Ele não fugiu e nem também mandou descer 12 legiões de anjos para acabar com todo mundo ali. Ele submeteu à inspiração divina para aquele momento, que muitas vezes parece loucura, porque o homem passou tanto tempo debaixo dos seus instintos, que quando Deus disse para ele: não fuja nem ataque, fique bem aqui e veja, se aquiete e veja que eu sou Deus e veja meu livramento. O homem acha: que loucura é essa, cara? Entende? Mas graças a Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que se manifestou na plenitude dos tempos para mudar essa história. Eu não vou falar aqui sobre a obra redentora de Jesus, porque eu creio, em nome de Jesus, que você conhece muito bem o que Cristo fez por você. E se você não conhece, eu quero te recomendar que você procure fazer um curso bíblico, entende? Mas procure frequentar mais sua escola bíblica dominical, fazer o discipulado da sua igreja, né? Eu particularmente recomendo o Rema, o Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, que eu fiz, e eu dou graças a Deus porque essa palavra tem mudado a minha vida. Amém? Então, mas eu não vou me prender a isso, mas eu vou falar que Cristo, ele nos arrancou do império das trevas, onde o diabo tinha nos levado, e nos transportou de volta para o reino do Filho do seu amor. Nos transportou para vivermos a perfeita vontade de Deus. Mas e agora? E os meus desejos? Os seus desejos, eles agora vão ser controlados e guiados pelo Espírito de Deus. Pela palavra de Deus, pela inspiração divina. Sabe? Quando você vê Jesus lá em Mateus 6, 25 ao 33, isso fica bem claro. Ele começa a falar sobre o se preocupar com a vida. O que eu vou comer, o que eu vou beber. Onde é que eu vou ficar, meu Deus, o que eu vou vestir, sabe? E ele disse: olha, não se preocupe com isso, porque o vosso Pai, ele cuida de vocês, sabe? E isso fica bem claro quando você vê lá no versículo 33, quando ele encerra sobre esse assunto. Ele fala assim: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus? Buscar o governo de Deus, o governo de Deus sobre a tua vida. A inspiração divina vindo sobre você, você recebendo a inspiração divina e fazendo a vontade de Deus, a justiça de Deus sendo feita através de você. E aí Deus provê todas as coisas para você, porque agora você foi arrancado do império das trevas, para onde o diabo tinha levado você, pelo pecado. E agora você foi arrancado lá pelo sacrifício de Jesus e transportado para o reino do Filho do seu amor. Você voltou ao Éden. E eu fico imaginando, eu fico pensando nisso. E eu me alegro muito porque Deus criou um jardim no Éden. E porque nós sabemos que o Éden quer dizer a presença de Deus, lugar de delícias, representa a presença de Deus. Mas imagine o Éden sem nada. O Éden sem nada, sem nenhuma árvore, sem nenhum animal, sem nada. Só o homem no meio do Éden. O homem ia morrer. Porque Deus criou o homem com necessidades. O homem precisa comer. O homem precisa beber. Amém. O homem precisa até de uma mulher. Tanto é que Deus criou a mulher para o homem para a mulher. E colocou lá no jardim do Éden. O que que isso me diz? O jardim é tudo aquilo que o homem precisa para permanecer na presença de Deus. E em Cristo Jesus nós temos tudo aquilo que nós precisamos para permanecer nesse lugar de delícia. E você pode observar que não para por aí. A Bíblia diz que saía um rio do Éden, um rio de Deus, um rio da presença de Deus e cortava o jardim. Aleluia! O rio representa o Espírito Santo de Deus, molhando, trazendo vida à palavra, que é Cristo, e assim proporcionando todas as coisas que nós precisamos. Porque se você planta um jardim, mas não rega ele, ele morre. Então o rio regando a palavra de Deus, regando Cristo, é tudo aquilo que nós precisamos para estar na presença de Deus. Ou seja, é Deus dizendo assim: meu filho, eu preparei tudo, confie na minha inspiração, e você vai ser suprida segundo as minhas riquezas em glória. Sabe, quando nós entendemos isso, nós podemos ver
que a inspiração divina em nossa vida é a melhor decisão. Agora você pode estar se perguntando, mas Lemuel, o que é inspiração divina? É um negócio que eu sinto? É Deus me falando audivelmente? É Deus vindo até mim na viração do dia? Eu posso dizer para você, meu irmão, não é bem assim. Lá em Tiago, no capítulo 1, 23 ao 25, você vai ver o que é a inspiração de Deus. O que é Deus dizendo para o homem como ele deve ser. Sabe? Porque ninguém conhece melhor a criatura do que o Criador. Ninguém conhece melhor o filho do que o pai. Então, lá está escrito assim, que o homem que ouve as palavras de Deus, mas não as cumpre, não as pratica, é semelhante ao homem que olha o seu rosto natural no espelho e logo se vai e se esquece de como era. O que isso me traz, meu irmão? O que isso me diz? O que isso diz a você? Diz o seguinte, que a palavra de Deus vai nos dizer como nós realmente devemos nos portar. Devemos agir diante das situações, não mais guiado pelos instintos. Porque o problema não está nos sentimentos. Porque o sentimento vem da alma, e uma alma renovada pela palavra de Deus se inclina para o Espírito, e uma alma que se inclina para o Espírito faz coisas maravilhosas para Deus. Agora, se você deixa ela se inclinar para a sua carne, que representa os seus instintos, as suas vontades e desejos carnais, aí você vai colher o pecado, você vai colher o descontrole, você vai colher o excesso. E esse excesso, meu irmão, é prejudicial, é o pecado que traz a morte. Mas se você alinha os seus pensamentos com a palavra de Deus, você vai colher vida. Ou seja, a palavra de Deus é a inspiração divina, é Deus dizendo para você como fazer as coisas, como você agir. Porque por mais que você receba um testemunho interior, o Espírito Santo diga para você por dentro, ou até mesmo um profeta chegue para você e diga algo, ele não vai dizer, se realmente for de Deus, algo contra a palavra de Deus. O Espírito Santo também não vai dizer nada contra a palavra de Deus. E no fim, toda inspiração divina vem da palavra de Deus. A inspiração divina é a palavra de Deus para a sua vida. Ou seja, como é que eu sou? Como é que eu devo me portar? Você deve se portar segundo a inspiração divina, que é a palavra de Deus. Se você fizer isso, meu irmão, eu digo a você, você vai ser bem-aventurado em todos os seus feitos. Amém? Glória a Deus, eu espero que você tenha sido abençoado, tenha sido edificado. E nós estaremos disponibilizando mais áudio, mais ensinamentos e pregações para edificar a sua vida, em nome de Jesus. Nós somos o Ministério Santão, Santidade com Overdrive.